Sim. Sim, bem, meu amor. 2 Pedro 2. 2, de 1 a 22. O tema é: Jesus é o único mestre. Não há mestre nenhum, o único é Jesus. Pedro 2, todo. É o 2, é o capítulo 2. É. O segundo Pedro, capítulo 2. Quando o professor estava a ler lá na conversa, disse: olha, desde depois de uma ler, disse: olha, É esse. já sei que vou dar a palavra. Mas disse logo que já sabia. Não é ninguém. Foi. Ah, a segunda de Pedro, quando eu li a segunda de Sim, Pedro. foi. É isso. Eu estava a ler. Sim. E quando eu vou para lá, eu estou ao serviço nas ofertas. Mas eu exorto-vos outra vez a lerem a segunda de Pedro, capítulo 1. Leiam o capítulo 1 todo também. Outra vez. Para vocês compreenderem. A segunda. Sim. E a segunda, amor? Leiam o capítulo 1, nós vamos ler o 2. Mas leiam o capítulo 1 para vocês verem a riqueza desta carta do apóstolo Pedro. Ele ensina-nos, vocês reparem uma coisa. O que é que levou Pedro a participar da natureza divina? Uma promessa. Mestre, se és tu, manda-me ter contigo. Sou eu. Vem. Eu não estou nas águas. Vem. Exato. Ele teve uma experiência que mais ninguém teve. É Andar sobre as isso. águas. É isso. É verdade. Então as promessas servem para nós nos tornarmos participantes da natureza Claro, divina. é isso mesmo. É verdade. Dai. Isso é verdade. Quando eu dou, o que é que eu estou a fazer? Sim. A participar da natureza divina. Porquê? Pois. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Receber. O que é que Deus fez? Deu. Deu, exato. E Deus. Deu o filho. É isso. E com ele deu tudo. Exato. Então quando eu dou, eu participo do quê? Da natureza divina. É algo que está dentro de mim que me leva a dar. Sem estar à espera de ser ressarcido. Sim, sim. Não é para Deus me dar 100 vezes. Claro. Não, eu tenho que ter a consciência de quando eu dou é porque Deus já me deu primeiro. É isso mesmo. E é verdade. Graças a Deus. E não é bonito? É É bonito, isso é que é maturidade. É isso Ajudar os mesmo. outros. Isso é que é maturidade. É. É eu não ser obrigado. Quando uma pessoa dá uma coisa à outra, quando uma pessoa diz assim: olha, aquele irmão fez anos, eu vou-lhe dar uma prenda porque ele também, quando eu faço anos, também me dá. É. Qual é o prazer disso? Qual é o prazer disso? Eu não tenho prazer nenhum. Qual é o prazer disso? Interesse. Não é interesse, não é uma questão de Não. interesse, é uma questão de É obrigação. Tu obrigação. sentes-te obrigado a isso. Não, mas isso não é obrigação. Claro que não. Não, é Não, amor. Não, mas quantas Pessoa. pessoas fazem isso por obrigação? Claro, Se eu não der, fico mal na futura. Não, é o amor que a gente sente por Então, pessoa. porque o outro faz, eu sinto-me obrigado a fazer. Ah, não, isso Então tu não. já és escravo. Não, isso não. É ou não é? É. do coração Sim, mesmo. é do nosso coração, é de amor. Sentimos dar Sim, lá. tem de ser do amor para a pessoa dar. É um miminho. O quê? O quê? É um bocadinho que nós temos. É Pronto. um miminho. Mas nós temos um bocadinho para a pessoa. Forças a Carlos. Bom, Lê tu tudo, não distribuas. não é? Não, lê tu tudo hoje. Lê tu tudo hoje. Hoje não distribuas. O capítulo é grande, não distribuas. É isso. Mas também é rápido. Vá. Tudo bem, mas não. Hoje lá vais ler tudo, tá? Hoje é... Vai ter aí. Fala com calma. A Dois, gente um. quer perceber o que tu lês. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. O 2. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles por causa destes falsos mestres. Muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. E qual verdade isto é? É 3. isso. Em sua ambição pelo dinheiro, É verdade. esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, mas fazem muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos concorrentes na escuridão, esperando o dia do julgamento. O 5. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas, que é da família dele. O 6. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo de que vai acontecer com os que não querem saber dele. 7.
Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. O 8. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado a ver e a ouvir as coisas más que aquela gente fazia. O 9. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. O 10. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e despreza a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. O 11. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que estes falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. O 12. Mas esses homens agem como instintos, como os animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendam. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. O que eles são? 13. E pagarão com sofrimento e sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. O 14. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. O 15. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem caminho de Balaão, filho de Beó, que cobiçou o dinheiro que ia receber de fazer do mal. O 16. E foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. O 17. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens lavadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. 18. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com os seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. O 19. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escravo daquilo que domina. Vocês compreendem agora o que é que o Paulo dizia? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não sou escravo de ninguém. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Exato, é isso mesmo. O 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. E bem verdade é. O 21. Pois teriam sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois dos que conheceram. Voltaram atrás e se afastaram do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu? Essas pessoas provam que são verdadeiras. Este ditado: o cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta à lavada lama. É verdade. Isso é por verdade, só que ainda não. O que é que isto prova? Que não houve nascimento. É isso. A natureza não foi alterada. É engraçado, só para dar uma dica, que é o seguinte: nós temos um cliente lá que é o Vitor Hugo Cardinali. Ele é o homem do circo, Cardinali, não sei. E ele compra lá comida para os animais, mas quem lá vai comprar é uma senhora já de uma certa e determinada idade, e estávamos a falar dos animais e disto e daquilo e do outro, e depois eu aproveitei e para lhe falar no quê?
naquela religião e dizer, olha, essa é a mesma coisa entre a diferença da religião e da fé. Exato. Porque as pessoas consideram que a religião é fé. A religião não é fé, a religião é crença. E os bruxos também têm a crença deles. Exatamente. E não há religião nenhuma que não tenha superstição por trás. Vocês vão reparar. Exato, exato. Não há religião que não tenha superstição por trás. É isso. É. Mas a fé não tem superstição nenhuma. Não. Toda aquela pessoa que faz só para que isto não lhe aconteça e que faz só para que aquilo não lhe aconteça é uma pessoa religiosa, não é Claro, crente. claro. Porque ela faz por medo. Exato. Já não faz por fé. Exato. Quando a gente age por medo, já não age por fé. Pois. E então eu estava-lhe a dizer a ela, e ela disse, mas então, melhor que ninguém você deve saber. Quantas e quantas vezes o leão que é treinado abocanha o dono? Quantos não? Nós tivemos uma situação assim. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque a fé muda a nossa natureza. Exato. E a religião domestica. Exatamente. É como no circo. O leão, a natureza, porque é que ele ataca? Porque a natureza dele está lá. Ele é domesticado. Ele é domesticado, tem o medo do chicote, tem o medo daquilo. E também faz para ser recompensado e não sei o quê. Isso. Então ele é escravo de uma religião. Claro. E quem é o líder dele? É o tratador, é aquele que Exato. trabalha. Então a religião é assim, mas a fé não tem nada a ver com isso. A fé é viver uma vida em liberdade, sabendo aquilo que eu devo fazer. Claro. Deixando de fazer o que estava a fazer mal e passo a viver uma vida completamente diferente. É isso. E ela ficou assim a olhar para mim e disse, engraçado, eu não tinha pensado assim. Pois, é. E concluí, eu não lhe falei da Bíblia. Claro, mas vai. Eu tenho um balcão. Eu falo a toda a gente, não tem problema. Exato, é isso. Eu também não tenho. Quando eu aproveito a oportunidade, para dizer assim, é não, falar. aqui cabe isto, Exato. eu falo. É isso, é verdade. E é interessante é que as pessoas depois ficam a pensar, realmente, olha, ainda não tinha pensado assim. É verdade, nós tivemos uma vez um crocodilo, não sei o quê, porque o Vítor, o cardinal, e foi dos primeiros a trazer animais para o circo. Exato. E tal, e isto foi tudo à pala do quê? Dos planos do PAN, que agora não querem os circos, e agora não querem as touradas, agora não querem assim. E eu estava-lhe a dizer, pois nós estamos a chegar ao ponto ridículo das pessoas quererem ter um plano nacional de saúde para os animais e descurando o plano nacional de saúde para os seres humanos. Pois, exato. Quer dizer, o animal está em primeiro lugar do que está o ser humano. Exato. E ela começou e tal, e o caminho, a conversa levou o caminho que Deus queria, Claro. e nós temos é que estar atentos à oportunidade que Deus dá. Exatamente. Não é nada. É Mas não é pôr a Bíblia, é falar da Bíblia. É falar da Bíblia. É. Que ela entendeu logo. Claro. Ela entendeu logo. Se eu fosse falar da Bíblia, eu não entendia nada. Então, Isso faz lembrar que eu gosto de falar no ginásio. Está lá o que é que é? Ele é infiel. E tu estás a dizer, não sabes. quando é que vais trabalhar? Vai à noite. No À circo. noite, aos mercês. No cigão. Bom, então vamos lá. É pá, se trabalhar de cabeça para baixo é complicado. As coisas é pior ainda. Se eu estou sempre de cabeça para baixo. Bom, no passado apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsos e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. É verdade. No passado já apareceram falsos profetas. Neste tempo, nós sabemos que existimos já. E o que é que eu estou a fazer? Estou a ensinar falsas doutrinas, falsos ensinos, com mentiras, com enganos, irmãos à destruição. Não é? E rejeitarão o quê? O mestre, porque eles não estão a falar a palavra de Deus, estão a falar a palavra dos homens. E quem está a falar a mentira não tem a ver com Deus. E esses mestres já temos cá. E nós aqui temos que ter cuidado, não é? Como diz aquela. E eles, o que é que vai acontecer? E eles têm uma rápida destruição, porque eles conhecem a lei, conhecem a palavra de Deus, conhecem tudo, e eles não estão a fazer a vontade de Deus. E eles estão destruídos. Eu estou amaldiçoado mesmo, nem Deus que maldiçoa. As duas coisas. Somos nós que amaldiçoamos mesmo. Porque eles dizem, se tu conheces, tu estás amaldiçoado a ti próprio. E este é o pecado que não tem perdão. É isso. Este é o pecado que não tem perdão. É. É o pecado para a morte. É. Porque eles conhecem e estão a fazer. Claro. Então, o 2. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. É verdade. E nós sabemos que estão a falar, não só estão a falar os próprios falsos mestres,
falsos profetas, como as pessoas que seguem eles também vão falar mal, porque estão em engano. É isso. O que acontece? Estão a falar o caminho. É Jesus. E a verdade é Jesus. E esses não estão no bom caminho também. Estão enganados. E esses estão a abrir os olhos. Mas porquê? São enganados porquê? Porque não tem Espírito Santo. Nós que não temos Espírito Santo é muito difícil ser enganados. É isso. Porque conhecemos o nosso Fala mestre, connosco. que é Jesus. É. O 3. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês contando histórias inventadas, mas fazem muito tempo que o juiz está alerta e o tesouro deles está bem acordado. E a bem verdade é. São ambiciosos, são enganadores, o que é que fazem? Estrucam os irmãos com dinheiros, ganância, soberba. São mestres que só exploram, não é? E inventam histórias. Mentiras. Não falam a palavra de Deus. E o que acontece? O juiz está alerta. O tesouro deles está bem acordado, é verdade. Deus está acordado. É isso. E estas pessoas são os que são mais julgados porque eles conhecem a palavra de Deus. É a Bíblia dizer. Aqueles que conhecem a palavra Mais não têm exclusão. castigados. Seja esse, seja qual for, é estão a isso. falar a palavra, seja padre, seja o que for. Eles que conhecem a palavra de Deus, só o que eles têm que dizer é seguir Jesus e falar a verdade e não mentir. E que tal justo é? O julgamento é esse. O 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos, concorrentes, na escuridão, esperando o dia do julgamento. E bem verdade é, o qual foi os anjos? É aqueles anjos que seguiram Satanás, que nós sabemos. Tem o bom, que é Deus, e tem os maus que servem a seguir Satanás, que atenta, que ela volta a tentar. Temos o bom e o mau. Por isso está aqui a dizer o quê? E esses já foram jogados em inferno porquê? Porque eles fazem o mal. E já estão esperados, ou seja, já estão presos na escuridão e já estão a esperar o julgamento. É isso. Isto não tem salvação. Está aqui. Como o Satanás não tem salvação, mas Deus Jesus é generoso, vai dar uma oportunidade a ele, porque, como diz, está a oportunidade a todos, mas eu começaste que o Satanás é orgulhoso, é vaidoso e não vai aceitar e perdeu. E aqueles que estiver com ele, perde também, não tem salvação. O 5. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo. Os que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras 7 pessoas. É verdade, nós sabemos que é. O que é que o Noé andou a fazer? Andou a falar ao povo, olha, vai ver isto assim. Deus falou isto assim. Mas eles se acreditaram, começaram a gozar, a arrebentar, ou seja, falaram Como tudo no e tempo de tudo. Noé casavam-se e davam-se em casamento. não é? Exatamente. O que aconteceu? Começou a gozar com eles e ele teve que fazer Deus falou ele para fazer um barco e ia fazer um dilúvio. Ele está lá, está o tempo todo. Numa zona alta, não é? Falou, olha, vai fazer uma arca da Serra das Estrelas. Já que estava Ele estava louco, não é? Estava um tempo bom e não acreditava que ia chover um dilúvio. Não acreditava. O que acontece? O Noé foi fiel a Deus, obedeceu a Deus e Deus, pelo pureza do coração, salvou ele, não só ele, como a família e também nós temos uma amizade. Os animais também. Cada um seu casalinho, não é? Exato. Os outros foram destruídos. O 6. Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra. Gomorra. Destruído com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele, ou seja, Deus. E é verdade. Deus testou esta cidade toda por quê? Andava na maldade, andava na maldade, só fazia coisas que não era Deus. E Deus destruiu. Deus não é destas coisas. O 7. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente moral. Ou seja, Ló respeitava Deus, obedecia a Deus. E Deus salvou ele. Mas o que é que ele via? Aquela vida não era digna. Porque era gente moral, fazia mal, andava em posições e fazia as coisas todas que nós sabemos bem. Adultérios, coisas assim. E Deus não estava nessas coisas, mas salvou Ló. Porque ele tinha preso o coração e não estava de acordo com ele. Porque ele era obediente a Deus. E todos são obedientes a Deus, Deus está sempre lá. O 8. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas
Mas o que aquela gente fazia? Ou seja, o Ló estava no meio deles e ele não sentia-se bem. Porquê? Porque é tal coisa. Nós também não sentimos bem com aquelas pessoas que estão a fazer mal. Claro. Claro. E sentias bem mesmo, porque nossas coisas É assim. isso. E o Ló era uma coisa assim. Eu não sinto bem porquê. Porque eu tenho um coração diferente destes. Eu não consigo andar nos conhecedores, das pessoas que falam mal, que julgam, e ele tinha uma obediência a Deus. E ele não sentia-se bem. E novamente aqui Deus estava com ele. O 9. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia de julgamento. É verdade, o que é que é? Deus protegeu o Ló, porque o Ló era digno da obediência dele. Este que fazia mal, Deus castiga, está aqui. Deus não vai a essas coisas, como deve dizer isso. E foi o que eu falei no ginásio. Deus não vai nessas coisas. Faz, pagas. Mas já está a fazer bem sempre. É isso. Parece-me. Exatamente, parece o erro. Não vai ser como os outros. O 10. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos morais e desprezam a autoridade dele, é Deus. Estes falsos mestres são atrevidos, orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais. E é verdade. Nós vimos as pessoas pregarem. São orgulhosos, são arrogantes, exigem Deus. Deus é que é criador, não, eles não são. Eles sempre criação, mas eles querem fazer um Deus escravo. Não pode ser. E o que acontece? Está aqui a dizer, não respeitam o glorioso, o Deus, insultam. Mas eles, ou seja, depois diz, é verdade. Porque se eles conhecessem a Deus, não falavam estas coisas. Claro que não. Pelo Espírito Santo não fala isto. Claro. Não precisa peça. Por isso é que está aqui a dizer. Nada disso. E então estes vão ser julgados. E bem julgados. O 11. Ora, até os mesmos, os anjos, deixa eu ver? Até os mesmos, os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que estes falsos mestres, não os acusam com insultos, nem na presença social. Ou seja, os anjos têm mais poderes, não acusam porquê? Porque só Deus é que julga. Ele é que é o superior. Mas os falsos mestres se acusam. Eles são acusados logo. Está aqui mostrado, olha. Os anjos têm poderes. É dirigir por Deus. Não fazem isto. Mas vocês fazem. Está mal. Deus é superior a tudo. O 12. Mas esses homens agem por instinto. Olha está. Que como animais selvagens. Que nascem. A frase não foi alterada. Não, para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens. Ou seja, já se destroem, são destroem-se. Porque Deus diz logo, se eles fazem estas coisas que não têm a ver com Deus... É autodestruição, vejam bem, isto não é maldição, eles é que se destroem eles próprios. Exato, Eles Eles é que se destroem eles próprios. Deus não amaldiçoa. O único pecado que é morte, que é o Espírito Santo, que é tu dizer. Exato. Que insulta por céu, aí não tens perdão. Exato. Agora estas coisas eles é que são. Porque eu não no mau caminho, Deus não estou nestes caminhos. Eles próprios é que... É. Se eu sou o caminho, se eu sou a verdade, se eu faço bem, não sou mal, vocês é que estão no mau caminho. É isso que nós temos que ver. Cada um caminho dele. Mas a tal coisa, é difícil, porque nós temos Espírito Santo, é difícil entrar nessa jogada. Já somos transformados, já temos o Cristo no nosso coração, somos renovados. E agora nós temos que ser É exemplo isso. para ensinar os outros. Que a gente fala. O 13. Pois está, o que é que está aqui a dizer? E pagarão com sofrimentos o sofrimento que causar aos outros, e eles têm o prazer de satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha, um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. É verdade. Daí o ditado do mundo, elas cá se fazem, cá se pagam. É. Está aqui, estás a ver? É isso. Tristeza. Para nada serve. Tens os teus próprios. E aqueles que se assentam lá também são destruídos. Mas são iguais. Seguem eles. É isso. São aqueles que não estão firmes. Por isso é que tu dizes, aqueles são firmes, aqueles são meus. Pai, eu não os perdi. Hoje eu considero que um dos dons mais importantes que tem que existir em nós é o dom do discernimento. Exatamente. O dom do discernimento é um dom muito protetor. A gente discerne o intento da pessoa. Sim. E quando a gente discerne o intento da pessoa, ou a segue ou a rejeita. É isso. É É verdade. um dom muito protetor, o dom do discernimento do Espírito. E é fácil O discernir o Espírito é entender qual é o propósito da pessoa. Claro.
Da maneira de Vem falar. de falar, É. agir. É. Eu acho que já não tem a ver com É isso. o Espírito de Deus. Então, 14. Não podem ver uma mulher, outra, não pode haver uma mulher sem desejar. E o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas, só pensam em ganhar dinheiro e eles estão debaixo da maldição de Deus. Não é Deus que amaldiçoou, está debaixo, porque Eles depois fazem mal. é que fazem. Não fazem mal. O que é que desejam mulheres? Pecado. É eles. O que é que ganham? Enganam. Claro. Misturam com dinheiro. Outro pecado. Aí está. E depois está aqui a dizer: estão debaixo da maldição de Deus, não é? Desde que não há pessoas, estão na maldição de Deus. Vês Vou coisas. fazer as maneiras. Não façam Deus também sanguinário, porque Deus não se engana. Se Deus é amor. Só Claro. que eles não capacam com isto. Esquece. O 15. Andam perdidos porque desviaram do caminho certo. Segue o caminho de Balaão, filho de Beó, começou o dinheiro que ia receber fazendo mal. Ou seja, o próprio Balaão tinha rendido-se a Deus. No que é que foi? Mas a ganância, a soberba, veio, ou seja, não ficou transformado. Se eu fosse transformado, nunca entrava nesta tensão. Mas a ganância foi tanto, caiu. E depois está aqui o 16. Foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou uma voz humana e acabou com as loucuras do profeta em verdade. Ele destruiu o seu próprio. Deus falou através de uma jumenta. Porque ele tinha rendido a Deus, mas a ganância é tanta, sabemos, esqueceram. Quem ter desejado outra vez? Dinheiro. E não olhou para a alma, que é mais importante. Perdeu-se. 17. Esses falsos mestres. Não, pera, desculpa, Zé Carlos. O profeta Balaão não se perdeu. Tomem atenção, a história do Balaão é assim. O Balaão era um profeta que os maus queriam usar para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Sim, exatamente. E ele estava naquela do ser levado, porque as traduções são perigosas. E assim, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e referiu a insensatez do profeta. Ou seja, não permitiu que o profeta errasse. Porque o profeta depois faltou e disse assim: como é que eu posso amaldiçoar um povo que bendito é? Exato. Está a ver? Ele foi refriado. Claro. Ou seja, ele está aqui a dizer: vocês é que têm os ouvidos duros, porque se o homem, nós sendo homens falamos para homens, aquele foi mais sensato. Pelo menos deu ouvidos à voz do burro. Mas ele tinha que saber, mas depois tentou outra vez o dinheiro, foi isso. Mas é que foi repreendido Mas o pelo Balão não, né? o Balão depois deu certinho, porque ele não amaldiçoou o povo de Deus. Exatamente. Recuou, refriou. Referiu-se. Ou seja, a revelação do burro, não é? Deu-lhe. O burro apertou. Se vocês forem ler a história, ele foi apertado de um lado e do Claro. outro e ele só teve foi que ouvir o burro. Exato. É verdade. Porque acho que ele também até apanhou uma doença ao não foi? É? Ele até apanhou uma doença. Balão. O Balão não me lembro. Acho que sim. Mas é Porque acho provável que que, sim. É provável não sei que se sim. foi lepra também, foi alguma coisa assim. Mas continua. Eu estava no com curso. 17. 17. E estes falsos mestres são compostos, verdade, sem água, Sem dúvida. como nuvens lavadas pelo vento de Deus. Reservou para eles um lugar nas mais profundas escuridão, verdade. Porquê? Não tem água, não tem a palavra de Deus, são poços secos. Bem verdade. Exatamente. E estão porquê? Cisternas Para a secas. escuridão. Estão mortos, espiritualmente. Quer dizer isto aqui. O 18. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com os seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. São aqueles que não estão firmes, a ver? Está aqui a dizer. Exatamente. E essas pessoas temos que cuidar muito. Elas têm que... Como é que eles fazem? Com promessa. Sim, Lê lá o é. 19. Promessa, exatamente. Depois está aqui o 19, está aqui a dizer, prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que domina, é verdade. Eles são escravos deles próprios A mesmo. pessoa tem um vício. Dominados. Ela é escrava do vício. O vício é que a domina. Eu vou deixar de fumar. Eu não consigo deixar de fumar. Se não consegue deixar de fumar, já é escravo. Exatamente. É Tem que isso. esforçar. Não é livre, é escravo. É isso. Exatamente. É isso mesmo. O 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarradas e namoradas por elas, ficam, no fim, em pior situação
do que no começo e sabemos que é verdade. Exatamente. Agora lê o 21 devagar. Agora vamos entender o versículo 21. É, 21. O 21. Pois O segredo está aqui. É. teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo. Pronto, para. Vejam bem. Ou seja, Jesus. Vejam bem. Para eles teria sido muito melhor não terem conhecido o caminho certo. Porquê? Exatamente. Porquê? Porque a ignorância não é pecado. Não, aí eu vou ter Pecado é eu saber que erro e vou saber o que é o erro e vou errar. É. E então a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Exato. Teria sido muito melhor, porque aí eles já não eram puníveis. Pronto, já não eram puníveis. Exatamente. Vê lá. Conhecer o caminho certo do que Depois de terem depois conhecido. do conhecer voltaram atrás e se afastaram do mandamento sagrado que receberam. Exatamente. Na verdade, ou seja, eles conheciam Confirma-se Cristo, neles que é voltaram verdadeiro o provérbio. Confirma-se neles que é verdadeiro o atrás. E provérbio. depois está o 22 aqui. O 22. A resposta. É. O que cão aconteceu a voltou essa ao vómito. pessoa? Prova que são verdadeiros este ditado. O cachorro voltou para o Voltou ao vómito. Pois. E a porca, lavada, voltou Voltou lá na para lama. Ou seja, se aqueles eram lavados, Estas voltaram pessoas- para a Ao lama. mesmo sítio. Estas Pode pessoas, irmãos, estas pessoas não têm salvação possível. É verdade. Porquê? Porque eles estão a negar a obra do Espírito Santo. Claro. O pecado que não tem perdão é a blasfémia. Sim. não é? Exato. O que é blasfémia? É o falar mal. Sim. Quando eu falo mal, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a rejeitar o bem. Claro. Se eu estou a rejeitar o bem, eu não tenho salvação possível. Pois não. Por isso é que o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, ele diz: olha, eu não digo que por esses que vocês orem. Ou seja, não vale a pena Vale a estar a pena, perder tempo com perder esses. Porque esses resistem à palavra, não vão ser salvos, vocês não percam tempo com esses. Invistam tempo é naqueles que estão a ser perdidos e que precisam de ajuda. Sim, exato. Agora, há pessoas que já têm a consciência cauterizada de uma tal maneira que não há nada que os mude. Não há nada que os mude. Não há nada que os mude. Não volta. Não. Não há fazer nada. nada. Não há nada que os mude. Não fazer nada disso. Nós somos tão bonzinhos que oramos por tudo e por todos, não é? Mas o que é certo e É sabido é que nem verdade, todos é isso. aceitam Nem Cristo, toda, mas nem todos se convertem, mas não é por isso que a gente vai deixar. Claro, exato. Agora, não há Todos. dúvida. Não há dúvida nenhuma que aqueles que blasfemam do Espírito Santo estão perdidos. Isso é. Estão perdidos. Já não aceitam o Não Espírito. aceita, não. Faz todo sentido. Quem não aceita o Espírito, como é que pode ser convencido do pecado? Continua a pegar à mesma. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos lembra, não é? Exato, É ele que nos confronta e é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que fala à minha consciência assim: tu estás a pecar, tu estás a falar, Exato. tu estás a pecar, tu estás a errar, aquilo que tu estás a fazer é pecado. Não é lei, não é lei. Sim. É o Espírito, é a Claro, consciência. claro. É isso. Fala com a Antigamente gente. era Fala connosco. não matarás, não adulterarás, não Sim. farás isto, não farás aquilo, não farás. Eu agora sei que matar é crime, eu agora sei que eu não preciso de uma lei, eu sei que é. Claro. Quem sou eu para tirar aquilo que Deus dá? Exato. Se Deus dá vida, eu não sou ninguém para tirar a É vida. isso. É Eu isso. não preciso de lei. Não preciso. Por isso é que a Bíblia diz que contra estas coisas Não há lei. É isso. Contra viver uma vida no Espírito, não há lei. É isso. Não há lei. É verdade. Também certo.